explica pro pessoal, assim, quem é mais leigo nesse assunto, como que você descreveria a astrologia? Porque tem muita gente que confunde. Tem astrologia, tem astronomia, aí tem os signos, mas tem o mapa. Como é que você explicaria esse emaranhado de coisas pro pessoal? A astrologia, ela é uma ciência, uma pseudociência, vamos dizer assim, tá? O que acontece? Lá nos primórdios, a astrologia ela andava junto com a astronomia. Mas no decorrer da história, a astrologia ela foi sendo um conhecimento um pouco retido, principalmente pelos reis, né, na época, porque viram que com o conhecimento de astrologia poderiam fazer pequenas previsões ali, tanto para o próprio reinado quanto para a própria comunidade, enfim. E aí, nessa questão, a astrologia se distancia da astronomia, porque a galera mais, né, das exatas, da ciência, colocaram a astrologia dentro de uma caixinha do misticismo, do esoterismo. Então, anos se passam e hoje, né, nos dias de hoje, a astrologia é dentro de uma vertente de um guarda-chuva de autoconhecimento. O signo, Augusto, ele é a primeira porta de entrada para esse maravilhoso mundo que eu falo, né? Que é como se fosse um portal. O mapa astral, ele é realmente aquilo que vai nos guiar diante de personalidades e comportamentos que a gente tem no decorrer da vida. Então, o mapa é como se fosse uma fotografia tirada do céu no exato momento que a gente nasce, por isso que precisa da hora certinha, que é como se tivesse um fotógrafo registrando o céu naquele exato momento. Então, nasceu, registrou, com os posicionamentos de planetas e constelações. Então, dentro do mapa, a gente tem informações de tantos desafios e possibilidades que a gente tem no decorrer da vida. E quando a gente acessa esse mapa, ele nos traz, né, esse verdadeiro autoconhecimento. Eu costumo dizer que é realmente a porta de entrada. Perfeito. E como que você enxerga a influência que a astrologia traz na vida das pessoas? Porque assim, a gente consegue perceber, né, que pessoas do mesmo signo têm semelhanças. Quando você dá uma estudada, faz seu mapa, você vê que faz todo sentido. Você acredita que são os astros mesmo influenciando, ou os astros são só uma forma de representar uma influência energética? A astrologia, ela parte do princípio de uma interpretação dos planetas, por exemplo, sob o ponto de vista energético. A gente não está falando nada da parte da física, né, da ciência exata. Então, a gente parte desse princípio de que cada planeta e cada signo traz um arquétipo, traz uma energia. Então, quando a gente se aprofunda nisso, quando a gente traz esse conhecimento mais para perto, é claro, tem as suas diferenças, né, cada ser é único, e a gente tem uma questão muito que eu falo, não só na astrologia, mas em todas as ferramentas, que é a questão do livre-arbítrio. Então, você, por exemplo, tem o seu signo, tem o seu ascendente, tem a sua lua, tudo. Você é inclinado a certos comportamentos, mas quando você tem conhecimento disso, vai ficar total seu livre-arbítrio ser ou não ser. Entende? Entendo. Então, dentro dessa jornada toda que eu falo, né, do mapa em si, nós temos aí umas tendências. Então, aquarianos, né, leoninos, então eles têm assim um arquétipo, uma tendência de ser. Mas quando você toma conhecimento disso, fica total ao seu controle ser aquilo ou não. Ou melhorar determinado aspecto ou deixar como está. Entendi, perfeito. E tem muita gente que vai falar que não combina nada com signo, que não acredita porque não tem nada a ver. Você acha que essa pessoa pode ser porque ela está muito no livre-arbítrio, ou é mais falta de conhecimento de entender o mapa como um todo? A gente tem uma parcela de pessoas aí que contestam, né, a astrologia. E existe sim uma desconexão com algum dos três. Eu falo que a gente tem uma tríade, né? Que é a pirâmide signo, ascendente, lua. Então, esses três unidos, eles nos dão sim a nossa personalidade, né? O comportamento que a gente tem na vida. Então, o Augusto, pela Vivi, é claro que dentro do trabalho eu posso ter uma energia específica de acordo com o meu mapa, porque tem, de repente, um signo e um planeta por lá. Na família, outra energia, mas signo, ascendente e lua é o que a gente dá em todos os momentos. E existe, sim, pessoas que têm uma desconexão com ou signo, ou ascendente, ou a lua. Eu acho que é muito por falta do conhecimento. Às vezes a pessoa até sente, o que eu vejo muito a pessoa sente o lado sombra desse signo. E por ser sombra, ela não quer lidar. Ela não quer, ela afasta. Então, ela fala que ela não se sente tanto, vamos dizer assim. Entendi. Isso acontece bastante. É uma briga mais ali para ela reconhecer
o próprio lado sombra dela. Muito. Porque todo signo tem, né? Não existe um signo melhor. Todos, as pessoas às vezes me perguntam, qual é o melhor signo do zodíaco? Não tem. Não tem um ranking. Tem o ranking da internet, que eles acabam colocando a culpa lá em 3 específicos, mas não existe um melhor ou pior, porque todos têm o lado luz e o lado sombra. E pra gente ter o melhor do nosso signo, a gente precisa passar por essa sombra, não tem jeito. Sim. Então, assim, o ideal é cada um entender o seu signo, ter autoconhecimento ali dentro dele para manifestar mais a luz dele e menos a sombra. Na verdade, assim, eu vejo mais como uma integração. Você integra a sua sombra para você chegar na luz, né? Então, a gente fala, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do signo mais falado da internet, que é o Áries. Né? Então, a galera de Áries toma a culpa aí de tudo que acontece. Mas porque Áries, ele é um signo, primeiro que ele é o primeiro do zodíaco. Então, ele por si só, ele traz o arquétipo da independência, da liderança, da coragem. Então, por isso que arianos são destemidos. Eles não têm medo das coisas acontecerem, né? Então, o ariano, ele já nasce com essa energia. Não tem como, é muito difícil. O ariano que tem medo, que se sente inseguro, ele está em desconexão. Porque a essência dele é o oposto. Então, Áries, ele tem essa energia forte, né? Essa energia líder, a coragem, a ação. E aí, só que ele tem um lado sombrio, que é o lado da impulsividade. Porque é muita energia, até para ele próprio. Só que se ele não entende isso nele, ele vai ficar só explodindo com as pessoas. É só briga, porque a essência dele é essa. A essência dele é solução, então ele é foco na solução. Se ele entende que ele é um ser impulsivo, né? E ele usa, de repente, essa coragem mais focada nos seus próprios objetivos, ele para de explodir com as pessoas e ele foca mais naquilo que ele quer. É uma questão, então, de se autoconhecer a energia... E focar aquela energia. Na coisa certa. Exato. Com a intensidade certa. É você ter a luz disso e focar. Todos os 12 signos, eles têm o seu lado sombra, que precisa ser olhado e transformado. Quando a pessoa ela tem conhecimento desse lado sombra e ela foca realmente no que isso pode agregar e não afastar, ela está vivenciando já 50% do mapa.